Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estarmos aqui orando e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que o Senhor Jesus venha falar aos nossos corações nessa noite. Estarei dando a oportunidade do Pedro estar fazendo a oração inicial. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia que você nos concedeste, Pai. Muito obrigado também pela tarde abençoada, Pai. Muito obrigado pelos livramentos, Pai. Muito obrigado pela comida que você botaste na nossa mesa, Pai. Nos perdoe pelos nossos pecados, Pai. Que essa noite seja abençoada, Pai. Pai, venho te pedir, Pai, toma cada pessoa, cada palavra, desde o início, Pai, da primeira oração até a pregação final, Pai. Toma este culto em tuas mãos, Pai. Que a gente tenha uma noite abençoada. Venho te pedir, Pai, que vidas venham voltar hoje a Ti, Pai. Que vidas venham acender ao pé da cruz, Pai. Eu te agradeço. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Peço-lhe agora que vocês sempre estejam conosco, ouvindo a palavra, que a palavra venha tocar o coração de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus venha falar com vocês, através já ter falado com vocês através dessa oração, que venha falar com vocês ainda mais através da oportunidade e da palavra que será dita nessa noite, que será pregada por mim nessa noite. Vou dar a oportunidade à Ana Paula agora. Senhor, pois irmão, eu vou ler em Provérbios 2, 1 e 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Aqui fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o pré-requisito para a obediência e o acompanhamento do amor. Temer o Senhor é amá-lo, não são atitudes contraditórias, mas inseparáveis. Então, aqui fala sobre a sabedoria. Então, devemos ter sabedoria para obedecer a Deus, obedecer o mandamento que Ele nos fez. Né? Se clamares por inteligência também. Entendeu? Então, obrigado por dizer amém. Amém, graças a Deus. Estaremos agora levantando um clamor pelas famílias, pela paz, pela saúde, tanto física como espiritual. Também a gente vai levantar esse clamor agora, essa oração para que todos aqueles que estão afastados do caminho do Senhor venham retornar. Estarei dando essa oportunidade mais uma vez para a Ana Paula, que ela esteja fazendo essa oração. E que o Senhor venha abrir o ouvido de cada um de vocês para dar todo o entendimento daquilo que Ele deseja falar com você nessa noite. Senhor, meu Deus amado, eu vou entregar você e minha família em suas mãos, Senhor. Vou entregar também a família, nossos familiares, Senhor Jesus. Te entrego também nas suas mãos também, Senhor, os que estão doentes, Senhor, nos hospitais, em coma, Senhor, até minha enfermaria, Senhor. Te entrego as suas mãos a vida deles, Senhor amado. Abençoa cada familiar deles, Senhor Jesus. Abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa o nosso presidente, Senhor. Abençoa todos nós, Senhor. Venha curar cada um deles, Senhor. Venha trazer cada um deles para a sua presença, Senhor, para os seus pés, Senhor. Porque a sua vinda está próxima, Senhor Jesus. Eles precisam temer e saber que o Senhor está próximo a chegar, Senhor. Esse vírus, Senhor, você está mostrando para cada um de nós, para nos render aos pés da cruz, Jesus. Então, venha nos ajudar cada vez mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Que o Senhor Jesus venha estar trazendo a cura para a sua casa, a cura para a sua família, seja ela física, espiritual, seja ela uma enfermidade de infecção, ou principalmente também no meio dessa quarentena, quantos são aqueles que estão entrando em depressão, com ansiedades também, porque estão somente dentro de casa, sem poder se retirar para algum lugar. Mas saiba que o Senhor Jesus tem algo para vocês. Confie nele, que Ele mais fará na vida de vocês. Amém? Estarei agora trazendo a palavra principal, que vai estar em Daniel, capítulo 1. E nós conhecemos a história de Daniel, conhecemos a história de Judá, quando ela foi tomada pelo rei Nabucodonosor. E vamos conhecer um pouco mais aqui o que Deus quer falar contigo, comigo, com todos nós através dessa palavra. E no ano terceiro
do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do Senhor, na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruído em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Baltesazar, e Ananias o de Sadraque, e Misael o de Mesaque, e Azarias de Abidnego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho, nem que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém, aleluia. Nós vemos aqui, logo no versículo 1, que Deus toma o rei Joaquim de Judá, antes de sitia a Judá durante um tempo. Mas por que Deus permite que Judá seja sitiado? Se nós formos lermos os outros livros de Reis, Crônicas, Jeremias, dos outros profetas, nós vamos ver que os filhos de Judá, não somente o povo, mas também como os seus governantes, se afastaram do caminho do Senhor. Eles começaram a adorar falsos deuses. Eles começaram a denegrir uma ordem que Deus deu para Moisés, ainda lá no deserto, falando que o povo não deveria adorar a nenhum outro Deus a não ser ele. E nós vamos ver que a cidade vai ficar sitiada por algum tempo, e logo depois Nabucodonosor invade a cidade, com a permissão do Senhor, ele leva o rei, que ali estava reinando por 3 anos, e mais alguns utensílios do templo do Senhor. E esses utensílios nós vamos ver que ele vai parar dentro do templo dos deuses que a Babilônia cultuava. Muitas das vezes, quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, Deus permite que o inimigo nos cerque e nos tome tudo aquilo que ele nos deu. E quando ele tomar tudo aquilo que quando ele toma tudo aquilo que nos deu e nos cerca, a gente não consegue ver
mais nada além do problema. Porque quando o inimigo ele cerca a mim ou a você com a permissão do Senhor, porque nós nos afastamos do seu caminho, nós não conseguimos ver o agir de Deus. Por quê? Porque nessa parte aqui, o povo só iria ver o agir de Deus na vida deles se eles se voltassem para Deus. Se eles se voltassem para o Senhor. Só que tanto o povo como o governante daquela época, eles esqueceram do Senhor e não davam ouvido o que dizia o profeta Jeremias. Nós vamos ver que são levados não somente objetos de valores, mas também são levados da Babilônia pessoas, jovens e nobres. Porque o rei Nabucodonosor, ele era um conquistador, mas também ele era um homem muito inteligente. Porque ele pega e entrega aqueles jovens que ele tira de Israel, tira lá de Judá e leva para a Babilônia e entrega ao chefe dos eunucos para cuidar daqueles jovens como se fossem um próprio babilônico. Por quê? Porque ele ordena que durante 3 anos lhe sirvam o manjar do rei. Só que nós vamos ver que aqui vai dizer que ele leva jovens do meio dos príncipes, do meio da realeza de Judá. Mas nós vamos ver que entre esses jovens, entre essas pessoas, 4 deles se destacaram. Eles se destacaram tanto que receberam até nomes diferentes. Eles resolveram não se contaminar com o manjar do rei. E é assim que nós devemos fazer. Podem até trocar o seu nome, mas você não pode deixar que eles te troquem o seu Deus. Você pode estar trabalhando num lugar que eles não aceitam o Deus que você cultua. Eles cultuam outro tipo de Deus. Você pode ser levado a uma escola onde pessoas irão zombar de você porque você está cultuando e sendo fiel a Deus. Mas se nós vermos o que Daniel e seus amigos fizeram, foram fiel, que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram fiel até o fim, mesmo trocando os seus nomes. Eles querem te botar inferior a eles. Mas só que quando nós permanecemos na presença do Senhor e fiel ao Senhor, eles podem trocar o nosso nome. Mas eles não vão acabar com a sua fé. Eles não vão acabar com aquilo que Deus tem para a minha e a sua vida. Não se contamine, porque nós vamos ver aqui que Daniel e seus amigos, aqueles 4 jovens, eles decidem não se contaminar com a comida do rei, com o banquete do rei. E pedem para comer somente legumes e beber água. Agora você imagina, você é um jovem, o que seria o banquete do rei? É tudo aquilo que o mundo tem para te oferecer. Que aos nossos olhos é maravilhoso. Quem deixaria de comer uma carne para comer legumes somente? Quem gostaria, vamos botar no dia de hoje, preferiria beber água
ao invés de beber um suco ou um refrigerante na hora da refeição? Quem ali gostaria naquele banquete todo hoje em dia? A gente quando vai almoçar, vai jantar, a gente procura comer o melhor que se tem. E aos olhos daquele jovem, aos olhos de todos aqueles ali, aquela comida deveria estar saborosa. Deveria estar gostosa, cheirando bem. Mas aqueles 4 jovens não aceitaram comer daquela comida. Mas por que, presbítero Roberto, eles não aceitaram comer daquela comida? Porque a grande maioria daquelas comidas, daqueles manjares do rei, era oferecido a outros deuses, antes de irem para a mesa. Algumas comidas até, alguns dos judeus não comiam por causa da tradição que eles tinham e alguns têm até hoje. Porque se você pegar e oferecer carne de porco para um judeu, dificilmente ele irá comer. Eu não estou falando um judeu só de ser judeu, um judeu verdadeiro, aquele que segue o judaísmo. Segue realmente a religião deles ao pé da letra. Porque muitos aí costumam falar, eu sou judeu, mas não serve a religião ao pé da letra. Como muitos dizem, eu sou cristão, mas não serve a sua religião como se deve ser servido. Não é, então, você olha aquela iguaria, aqueles jovens não aceitaram. Mas aqui vai dizer que foram jovens, outros jovens. E a Bíblia não diz, mas dá para a gente concluir que outros jovens que foram com ele aceitaram aquele alimento. Mas nós vamos ver que após uma semana, se a gente for der continuidade, que é um teste que Daniel e seus amigos fala para as penais que eles fariam, e se eles não se ficassem bem, eles comeriam daquela comida, porque o chefe dos eunucos temia pela sua vida se eles não tivessem corados, se eles não tivessem bem alimentados. E após aquela semana, o chefe dos eunucos percebe que Daniel e seus amigos estão bem mais dispostos, mais corados, do que os outros que comeram da iguaria do rei. Perceba que muitas das vezes aquilo que aos teus olhos é bom, vai te fazer mal. Mas aquilo que Deus lhe dá, mesmo que aos teus olhos não seja adorável para se comer, Ele te sustenta. Tudo que Deus nos dá, Ele nos sustenta. Eu não vou, você pode levar para qualquer área da sua vida. Você não precisa levar somente para a área da comida que eles estavam ali. O que aqui na Bíblia quer dizer que Daniel e seus amigos, eles não quiseram abandonar a Deus por causa daquilo tudo que o rei ofereceu para eles. Mesmo eles sendo cativos, eles continuaram sendo tratados como nobres. Eles eram escravos, cativos, prisioneiros, mas estavam sendo tratados pelo rei como nobres. E nós vamos ver mais à frente, do capítulo 1, que a partir do 3º ano, esses 4 jovens, ele é apresentado ao rei. Você não vê na Bíblia falar que teve mais alguém de Judá que fez parte da corte do rei. Da parte principal. Às vezes algum serviu para uma outra coisa, alguma outra função foi colocado, mas nós vamos ver
que aquele que tem e faz aliança e tem um propósito, que faz ali uma aliança com Deus, chega a algum lugar. Vai ser bem tratado. Não que Daniel e seus amigos não tenham encontrado pessoas para o afrontarem. A Bíblia não chega a falar diretamente que muitos o afrontavam. Mas se nós formos ver pelo livro de Daniel, nós vamos ver que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados à fornalha. Por que será? Porque ali dentro, mesmo eles sendo bem tratados pelo rei, tinha perseguidores. É com você, é comigo, é com todos. Quantas vezes isso acontece, já aconteceu, de você às vezes ser bem tratado até mesmo pelo seu patrão, mas aquele seu amigo de trabalho, ele te trata mal, ele te persegue. Quantas são as vezes que até mesmo dentro da sua igreja, o seu pastor gosta de você, vê que você é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que está ali quando ele precisa e necessita. Mas existem pessoas que te perseguem. Mas não fique triste. Somente se prepare. Porque nós vamos ver que tanto Daniel quanto Ananias, Azarias e Misael, eles se preparam. Eles aprendem a língua dos caldeus, aprendem como se deveria andar dentro do palácio, se posicionar. Eles fizeram um preparo. Eles tiveram um preparo. Então, aonde você estiver, se prepara. Porque um dia você pode ser chamado por Deus para fazer a obra dele. Se nós olharmos para esses jovens, nós vamos falar, mas eles foram levados cativo, eles foram levados como prisioneiro. Mas se eles não soubessem ler, se eles não tivessem se preparado no reino onde eles viviam e moravam, eles não tinham chegado onde eles chegaram. Então, se você quer chegar a patamar mais alto, a lugares longes, a lugares mais altos, no seu trabalho, na sua igreja, aonde for, se prepare. Se prepare. Ore bastante ao Senhor. Peça que Ele te ajude. Certa vez eu escutei de um pastor que ele disse algo que me esclareceu muito. E espero que essa palavra também toque no seu coração. Ele falou o seguinte, que muitas das vezes, quando nós saímos para procurar um emprego, nós devemos procurar aquilo que nós gostamos de fazer. Mas se você não conseguir aquilo que você gosta de fazer, ame aquilo que você conseguiu. Porque se o seu sonho é ser um advogado, trabalhar numa empresa de advocacia, mas não conseguiu trabalhar na empresa de advocacia, mas foi trabalhar numa empresa de engenharia, ame aquilo. Ame. Porque através daquela empresa que você está trabalhando, você vai ganhar o seu sustento. E pode se preparar para um dia, às vezes não trabalhar numa empresa de advocacia, mas sim ter a sua própria empresa. Então se prepare. Não importa onde você esteja. Não importa se vão se jogar dentro da cova do leão. Não importa se vão te jogar dentro da fornalha. Mas saiba que quando você se prepara e entrega a sua vida na mão do Senhor e confia nele, Ele te livra da boca do leão e Ele te livra da fornalha.
Espero que essa palavra toque o coração de cada um de vocês e que o Senhor Jesus continue falando com vocês através dessas palavras e através da Bíblia. Leia o capítulo 1 de Daniel todo, que você vai ver lá no final, olha como foi tremendo a bênção desses meninos. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Daniel, ele foi abençoado por Deus na terra da Babilônia e cuidado por ele até o reinado de Ciro. Daniel passou por vários reinados. É aquela história, passou por vários patrões. Nem todos os reis que passaram pela vida de Daniel devem ter gostado dele. Mas mesmo assim, ele continuou prestativo e perseverou. Mesmo assim, Daniel, depois de não tendo retornado para ajudar por escolha própria, mas Deus usou para lembrar o rei que o profeta tinha profetizado que já estava na hora do povo ser liberto. Então continue perseverando, que a sua libertação financeira, da saúde, aonde for, aquilo que o inimigo aprisionou na sua vida, está chegando ao fim. Porque Deus já está agindo na sua, na minha família, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Deus já está tirando essas amarras. Deus já está te livrando do cativeiro. Fico com essa palavra e que o Senhor Jesus continue falando com vocês. Compartilhe essa palavra, porque algumas pessoas estão necessitadas de ouvir a voz do Senhor. E vocês compartilhando, mais e mais pessoas irão assistir e ouvir a voz do Senhor. E quantas são as pessoas que às vezes estão necessitadas, mas não tem ninguém para estar falando com eles. Se inscreva, se possível, se inscreva no canal, no YouTube e na página no Facebook com o nome Irmão Roberto Cordeiro. E curta minha página no Instagram. Me segue lá no Instagram, que lá sempre tem uma palavra do Senhor para vocês. Vou pedir que a Ana Paula esteja fazendo a oração final. E mais um recado, e você que está longe do caminho do Senhor, ou que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador, aonde você estiver, levante suas mãos e grite para Ele: Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida. Amém? Graças a Deus. Senhor, meus amados, obrigado por essa palavra, Senhor. Continue nos abençoando, Senhor. Continue nos fortalecendo a sua presença, Senhor. Continue nos abençoando, dando procura para cada um de nós, abençoando nossos familiares, Senhor. Continue nos guardando, obrigado pelo alimento, Senhor. Continue nos fortalecendo cada vez mais e mais na sua palavra e nas orações, Senhor. Nos guarda de todo mal, nos livra de todo mal, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a sua parentela, Senhor. Vai nos guardando cada vez mais e mais. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo, seja não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima e que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém.